Tássio Cruz, rapaz. Como vai o senhor? Tudo bem, né? Boa tarde, tudo bem. Como é que tá o Cruzeiro? Tá bem, né, Tássio? Tá... Foi mal ontem, perdeu, mas... Não, mas tá indo bem. No geral tá bem. Tá no G6. Tá no G6, pois é, exatamente. Né? Vai melhorar mais, rapaz, se o Ronaldo entrar em campo. O Ronaldo quebrar uns quilos, entrar em campo, o Ronaldo, mesmo com a idade que ele tá, meu amigo, o homem é um fenômeno mesmo. Olha, rapaz, deu confusão lá na Câmara Municipal, viu? Tássio esteve lá com a Eliezer, a confusão lá foi... digamos que uma troca de adjetivos que desqualificam o que um parlamentar fez ou o que um parlamentar disse, mas nós vamos saber tudo a partir de agora no Papo do Cafezinho. Tássio Cruz, vamos explicar a partir de agora. Está se explicando aqui no bastidor. Realmente é um negócio que é um fato, né? Que não dá para fugir desse fato. É político, um fato político. Mas, de uma certa forma, eu vou até dar minha opinião depois, pode até ser polêmico a opinião, mas eu vou dar uma opinião. Mas explicando para quem está em casa, o que é que de fato ocorreu hoje, Tássio? Envolve, eu vou adiantar aqui, de um lado, oceano, e de outro lado, obras inacabadas. É verdade. Mais uma vez, boa tarde a você, Douglas, boa tarde a todos. O vereador Ismael Silva, do PSD, o projeto dele foi colocado em pauta hoje, projeto ainda de 2022, que prevê a proibição de obras inauguradas antes da conclusão, porque, segundo ele, essas obras não atenderiam ao propósito que ela foi, de fato, feita, né? E lá ele citou uma lista de obras que foram inauguradas sem que estejam concluídas. A base do prefeito, que tem crescido na Câmara, derrubou a matéria foi reprovada, mas durante ali, Douglas, a discussão, ele ficou chateado, é claro. Ele e a vereadora Terezinha Medeiros tiveram um embate e a vereadora classificou o projeto como inoportuno. E em resposta à fala dela, ele citou um episódio de 2019 ainda, quando a vereadora Terezinha Medeiros criou o Dia do Oceano, uma matéria polêmica, já que estamos a 350 quilômetros, mais ou menos, ao norte, do litoral. No caso é litoral, né? Do nosso litoral. E o vereador Ismael Silva conversou com a gente e lamentou a derrubada do projeto e explicou o porquê das críticas à vereadora Terezinha Medeiros. Vamos ouvir. Eu vejo com muita tristeza esse tipo de comportamento no parlamento, quando uma parlamentar se dirige a um colega dizendo que o projeto é inoportuno, querendo trazer a inutilidade do projeto. E eu digo isso porque, na verdade, quem tem, por exemplo, muito essa mania de apresentar propostas inoportunas aqui é a própria colega que apresentou o Dia do Oceano, o Dia Municipal do Oceano. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa querela. Quem perde a população de Teresina, por exemplo, com relação a essa questão das obras inacabadas, porque o município insiste nesse tipo de inauguração no nosso município. Foi assim no ginásio Petrônio Vasconcelos, lá na Zona Sul de Teresina, foi assim no Florescer, já nesse ano, no mês de março, que até agora só o que floresceu lá foi mato, na região da Grande Santa Maria. Enfim, são inúmeras obras que não estão aptas a atenderem a finalidade para a qual se destina e que a população, infelizmente, é quem tem perdido. Por quê? Porque muitas das vezes tem sido alvo de vândalos e acaba, na verdade, tendo prejuízos para a população, que é quem paga os impostos, que é quem paga os seus tributos, para ver esse retorno em obras e que, infelizmente, nós não temos visto. É uma estratégia, infelizmente, que nós queremos evitar, é uma estratégia eleitoreira, tendo em vista que o próximo ano é um ano de eleição e se anuncia aí um canteiro de obras pelo nosso município e nós queremos impedir esse tipo de obra de ser inaugurada. Bom, veja só, a obra pode ser inaugurada quando está acabada, né? A obra concluída, obviamente, e tal. Então, assim, partindo desse princípio, o que é que seria lógico admitir, Tássio? Seria lógico admitir que não precisaria de uma lei. Veja, eu não estou criticando a lei do vereador Ismael Silva. Como o Tássio estava comentando aqui nos bastidores, qualquer parlamentar tem direito de apresentar a lei que acha que é justa e tal. Estou falando pela lógica, não precisaria haver uma lei, porque, é claro, o próprio nome está dizendo, a obra está inacabada. Sim. E só se inaugura aquilo que está concluído. Então, se o Tássio é prefeito de uma cidade e concluiu o assaltamento de uma avenida, ele pode inaugurar. Mas como é que ele vai inaugurar a metade do assaltamento, meu primo? Não tem como, né? Veja aí a história folclórica e muito conhecida lá do Odorico Paraguaçu. Sim. Bem amado. O Odorico Paraguaçu rezando para morrer para inaugurar o cemitério e não morria ninguém, entendeu? Então ele terminou ele sendo assassinado e inaugurou o cemitério. Mas enfim, mesmo na história fantasiosa
Lá, você lembra o nome da cidade, Tássio? Esqueci agora. Sucupira. Sucupira. Mesmo na cidade de Sucupira, o cemitério só foi inaugurado com a morte do doutor Henrique Paranaçu. Então, isso é um ponto. Né? Quando ele critica o Diodoro Oceano, tudo bem, ali é válido até como uma questão, até, sei lá, educativa. Realmente, Teresina, os oceanos mais próximos é o Rio Puti e o Paraíba. Né? Então, quer dizer, tem argumento dos dois lados. Né? Mas, Tássio, foi derrubado o projeto, o vereador Ismael Silva não é do perfil de desistir, né? Na primeira derrota. A tendência é que a matéria seja avaliada novamente, claro que só pode uma nova legislatura, como foi reprovada, e você falava do embate, né? A discussão ela foi feita justamente nesse termo. Uma lei, Douglas, ela existe para sobrepor um problema que existe e que, por convenção, a sociedade não consegue resolver. Né? Então, por isso que existe lei que é proibido ser racista, né? Que é crime ser racista, lei que é proibido homicídio contra qualquer pessoa. Por quê? Porque é um projeto que é óbvio, é lógico, mas e ele deixou bem claro justamente isso, porque principalmente de obra federal, nós temos a prática de se inaugurar por etapas, né? E muitas vezes se inaugura uma etapa sem que, por exemplo, uma escola esteja completamente concluída. Então, esse foi o projeto. E, claro, como manda o bom jornalismo, nós conversamos com ambos os lados e a vereadora Terezinha Medeiros rebateu as críticas do vereador Ismael, Douglas, e mandou ele ler o projeto dela, porque, segundo ela não entendeu o teor. Isso, 2019. Isso, o projeto foi de 2019, ela mandou ele ler o projeto hoje e falou com a nossa reportagem em sua defesa sobre a questão do Dia do Oceano. Vamos ouvir. É o seguinte, eu votei contra por entender que a gente, enquanto pensando e representando o povo aqui na cidade de Teresina, devemos evitar mais burocracia além das que já existem. Então, nesse sentido, é por isso que eu votei contra e falei, inclusive, que neste momento, em um momento em que vivemos tantas dificuldades diversas, né, inclusive econômicas, desemprego, e não é um privilégio só da nossa cidade de Teresina, a nível nacional, no mundo inteiro. Então, por esta razão, eu votei contra por entender que não chega de tanta burocracia. Nós devemos desburocratizar. O vereador tinha acabado de falar que alguns vereadores não liam o projeto. Então, nesse sentido, no meu projeto do Oceano, que lamentavelmente pegaram só essa expressão oceano, mas o estado do Piauí, nós temos mares. Esse projeto ele trata do meio ambiente como um todo, na defesa do meio ambiente. Este era o objetivo e dentro do projeto ele tinha justificativa. Lamentavelmente alguns não leram, não se ateram e querem jogar pedra por jogar. Não entrar no mérito, não, porque aí vai ficar uma coisa. Mas, Tássio, obrigado pela participação. O Tássio continua, viu? Porque o Tássio vai participar, depois do intervalo, do quadro Política do Dia, com Eliezer Rodrigues e Eder Marcel. Não sai daí, tem mais política, 2 minutinhos, é rápido.